Nesse link eu tenho um trabalho mais complexo sobre a portaria conjunta 20. Mas para ser breve e prático, eu chamei um colega aí, que é o José da Silva, para ele passar dicas de como que ele está implantando, principalmente o monitoramento na empresa dele. Eu sou o José da Silva, o que o auditor falou aí, né? E essa é a minha empresa. Essa é a minha equipe. Para ser breve, eu vou apresentar para vocês mais aí o monitoramento dos trabalhadores presenciais, né? Primeiro eu entendi, né, o risco. Ele é fora do convencional, né? Normalmente os riscos são internos, dentro da empresa, né? Normalmente gerados no processo de produção. Mas esse não, né? Esse entra pela porta. Ele entra junto com o trabalhador. E quando o trabalhador tem o sinal da Covid, ele já pode ter tido antes o vírus, já pode ter antes entrado, já pode ter antes propagado o vírus no ambiente interno, né? Por isso, estendeu-se o monitoramento para a casa do trabalhador. Para a família do trabalhador. Você não vai monitorar a mulher do trabalhador e os filhos do trabalhador, mas você vai monitorar o trabalhador lá, né? Porque a intenção é pegá-lo numa categoria que ainda nem existe sinais. Se a mulher tiver indícios e passar para suspeita, ele passa para contatante de suspeito. Se a mulher que estava como suspeita confirmar a Covid-19, ele passa para contatante de confirmado. Nos dois casos, ele tem que avisar a organização. E quando ele passa para contatante de confirmado, ele nem deve ir lá no local do trabalho, né? Além disso, ainda, lá na casa dele, ele pode ser o primeiro a ter sinais, né? E passar, então, para suspeito. E da mesma forma, ele tem que avisar a organização, né? E vai ficar afastado. Por isso, regulamentou-se também o canal de comunicação, né? Para ele, de lá, da casa dele, atualizar as informações para a organização. Ainda antes da entrada dos trabalhadores de forma presencial, vai se fazer também um levantamento de informação e uma triagem, para no final decidir se pode já entrar e quem entra. Junto com o entendimento do risco, eu desenvolvi também um entendimento total da regulamentação, né? Eu entendi que o monitoramento que tem a fase de tomada de informação remota ou não presencial, a tomada de informação presencial e triagem e o registro atualizado, ele é
um componente do controle de segurança e saúde no trabalho, SST, né? E que esse controle, ele é amplo, né? E que, por ele ser amplo, faz parte dele o monitoramento e faz parte dele também o controle atual aplicado no ambiente de trabalho, né? E que em função de um pode decorrer, então, necessidade de ajuste no outro, né? Enfim, o resultado final do monitoramento vai me definir quem entra, quem não entra, e se quem entra já pode entrar, ou antes deve esperar. 1. Uma desinfecção. 2. Uma reclassificação de trabalhadores com relação à categoria da Covid-19. Daí, como que eu fiz? Eu passei por Valdir Fulano, né, fazer o levantamento presencial, né? Ele me disse que iria fazer um panfleto, né, com as informações a serem tomadas, né? E que nesse panfleto ele já iria colocar o nome dele como responsável e iria também, inclusive, passar a informação de como que ele está fazendo esse levantamento, né? Que no caso era por diálogo de área de segurança, DDS. Eu faço o levantamento remoto. Eu elaborei um panfleto também com essas tomadas de informação, né? Se houve contato com suspeito, se houve contato com confirmado, se houve início de sinais da Covid-19 deles, lá na casa deles, né? Para isso, nesse panfleto, eu coloquei o meu nome e o número de celular e passei para cada um deles, de forma com que eles já estão familiarizados e havendo alguma alteração da situação deles lá, de lá eles me ligam, né? E me avisam. E eu imediatamente atualizo o registro. Em função da atualização do registro, que a gente vai definir se precisa fazer ajustes no atual controle, né? Quando eles me ligam, eu já pego e atualizo imediatamente. Mas nós combinamos também de trocar informações por mensagens. Para isso, eu dou uma conferida diariamente nas mensagens para atualizar informação, né? Eu fiz um canal de comunicação direto com o Valdir e deixei ele atento para também, numa situação emergente, como por exemplo, se uma trabalhadora nossa, num domingo, pegar a Covid, eu ligar para ele. E lá, antes dos trabalhadores entrarem na segunda-feira, ele vai tomar as devidas providências, né? Que seriam a da desinfecção de local, do posto de trabalho e dos locais onde ela frequentava mais, para tentar impedir a propagação do vírus de forma indireta pelo contato, né? E ainda ele vai tomar informações com o pessoal para saber se, em função de ter havido a confirmada e de ter havido também levantado que houve proximidade com outro trabalhador, se esse outro trabalhador não passou para contatante de confirmado. E daí, no caso, ele nem entraria, né? Bem, o Valdir está fazendo presencial, né? Ele levanta, então, se houve contato com suspeito, contato com confirmado, e levanta se houve
sinais que não da temperatura que nós já estamos medindo, né? Ele, enfim, faz essa troca de informação diária lá antes dos trabalhadores entrarem, né? Ele faz o levantamento presencial e eu faço o levantamento remoto. Antes de eu entrar na terceira etapa do monitoramento, que é o registro atualizado, é importante entendermos que as fases anteriores, tomada de informação remota e tomada de informação presencial, elas tinham o propósito de identificar variação de categoria, ou seja, somente quando houver alguma variação de categoria de algum trabalhador com relação à atual categoria que eles estavam registrados, daí sim você vai fazer uma anotação, que é a da atualização, então, do registro. A regulamentação de registro atualizado, ela especifica para você informar sobre faixa etária, e ela especifica também para você situar o trabalhador com condições clínicas de risco para desenvolver complicações que podem estar relacionadas a quadros mais graves da Covid-19. Esse último aqui, ele é de acompanhamento médico e de sigilo médico. Daí eu percebi que eu teria que ter permanentemente uma ida e vinda de informação com o médico. Assim, primeiro eu elaborei uma planilha de atualização de categoria de risco de trabalho presencial, sem elencar os trabalhadores, né? Mas para, enfim, trabalho presencial, ou trabalhador com menos que 60 anos e trabalhador também sem ter condições de desenvolver complicações que podem estar relacionadas à ocorrência de uma Covid-19 mais grave. Depois, da mesma forma, sem elencar os trabalhadores, eu fiz uma planilha, mas para mais de 60 anos e com situação de risco de desenvolver complicações que podem estar relacionadas à ocorrência de uma Covid-19 mais grave, né? E, finalmente, eu fiz também a minha RE, né? Relação de empregados. E as enviei para o médico. Ele me devolveu essa planilha aqui, né? Com o nome de todos os meus trabalhadores. Ou, os meus trabalhadores, eles têm menos do que 60 anos e eles não têm o risco de desenvolver complicações que podem estar relacionadas à ocorrência de uma Covid-19 mais grave. Já essa planilha aqui, de trabalhadores com mais que 60 anos e trabalhadores que pudessem desenvolver complicações que pudesse estar relacionado com a Covid-19 mais grave, ele me devolveu vazia, né? Eu passei para o médico o entendimento de que esse processo de ida e vinda de informação iria continuar, né? Da mesma forma que a planilha foi vazia e voltou com os nomes dos trabalhadores para a gente iniciar, o início seria a empresa que iria mesmo fazer, considerando que os contratantes de suspeito e contratantes de confirmado, eles são assim classificados por manobra de conceitos regulamentados que não depende de diagnóstico clínico, ou seja, por tentativa, né? Os contratantes de suspeito e contratantes de confirmado, eles não têm sinais ainda, né? E o controle é pelo afastamento. Enfim, eu iria assim classificá-los e,
a partir daí, ficar atento para o aparecimento de sinais. No aparecimento de sinais, eu iria, então, encaminhar de novo para o médico. Está aqui, ó. Planilha de categoria de risco, né? Como que eu fiz esse documento? Eu fui lá na RE, Relação de Empregados, Excel, e ajustei as informações para esse documento aqui, né? A identificação do documento, né? Que é o registro mensal de trabalhadores, contratantes, suspeito confirmados, a razão social, o nome do responsável, que sou eu que estou fazendo, e o mês, né? Coloquei uma coluna de nome de trabalhadores, né? Depois coloquei uma coluna de contratante de suspeito, que poderá ser afastado, e a coluna de contratante confirmado. Existe na regulamentação a obrigação de você informar as alterações, né, de contratantes afastados. Juntei ainda nos afastados aqui, né, o suspeito e o confirmado. Os dois têm a orientação para rever o controle. Existe uma regulamentação específica para você informar se você tomou medida, né? Então, existe aqui a opção sim, se não vazio, né? Para quê? Na frente da identificação, se você informar o S, você vai estar falando que aquele trabalhador passou para suspeito que você teve que tomar medidas de ajuste, né? Mesma coisa no confirmado. Você identifica o confirmado e na frente, se você colocar S, você está informando já que tomou medidas de ajuste. Quais? Seria uma desinfecção do local antes dos demais entrarem, né? E seria também uma reclassificação dos demais colegas, que não esse suspeito e confirmado, em função da opção de ter havido uma proximidade, ter passado algum deles para contratante suspeito ou contratante confirmado. Enfim, os contratantes confirmados, suspeito e confirmado estão em vermelho aí, né? Que são os que deverão ser afastados. Eu incluí ainda o regular sem contato. Se você for na regulamentação, não existe essa especificação. Mas por que não existe? Porque a regulamentação, ela decorre sobre categorias de risco, né? Ela categoriza situações o trabalhador não entrar. O fato, entretanto, de você colocar aquele que pode continuar entrando do lado daqueles que não deverão entrar, facilita o próprio objetivo de atender à regulamentação. Enfim, a lógica dessa planilha qual é? Informar, então, quem deve entrar, né? Quem pode entrar e quem não deve entrar. A RE já vai me trazer o nome dos trabalhadores, né? O regular sem contato é aquele que pode entrar porque continuou sem contato, né? Ou aquele que voltou a poder entrar depois de ter retornado para essa categoria. O contratante suspeito, ele poderá ser afastado. Poderá ser afastado por quê? Porque existe uma regulamentação específica de afastar por 14 dias, mas essa regulamentação é para o contratante confirmado, para o suspeito e para o confirmado. Ou seja, o contratante suspeito ele não está incluído
especificamente nessa regulamentação de ser afastado por 14 dias. Por isso, põe em amarelo aqui, né? Ou seja, o contratante de suspeito, ele pode ser afastado. Poderá ser afastado. No caso aqui, ele foi afastado. Daí, como que eu fiz? Eu passei a célula para vermelho. Isso vai passar o entendimento de que ele é um contratante suspeito e que ele foi afastado. Mas o contratante suspeito afastado não é só o contratante de confirmado, suspeito e confirmado que deverão ser afastados por 14 dias? Sim. Entretanto, existe uma outra regulamentação de atualização de registro que menciona que deverão ser atualizados contratantes afastados, sem, entretanto, especificar se esse referido contratante afastado é o contratante suspeito ou contratante de confirmado. Somada ainda a lógica de que a finalidade dessa planilha é a identificação precoce e o afastamento, e você pode considerar também os levantamentos preliminares, né? O levantamento remoto e o levantamento presencial, e ver a consistência tanto do contato do seu trabalhador, se ele ficou próximo do contatado suspeito dele, né? E também com relação ao suspeito contatado dele, se ele tinha sinais críticos. Enfim, tudo isso vai te ajudar a resolver, a mesmo ele sendo contratante suspeito, você afastá-lo. Existe ainda as categorias de contratante de confirmado, suspeito e confirmado, que estão em vermelho, que significa que eles deverão ser afastados. Exercício de preencher planilha. Bem, estamos fazendo aqui então o exercício de junho, né? Coloquei já o nome da empresa na planilha, o meu nome, né? Que eu estou fazendo o controle. E levantei com cada trabalhador como ele estava, né? Com relação à categoria de risco da Covid-19, né? No caso, nenhum deles estavam com categoria de risco, ou seja, eles estavam todos regulares, sem contato. Normalmente, eu vou fazer como? Se eu estou fazendo a planilha de junho, eu vou lá à planilha de maio e vejo como que terminou lá e jogo aqui tudo no dia 1 como terminou lá. Ou seja, você passa limpo tal como terminou lá para o começo do mês aqui no dia 1 e a partir daí você vai atualizar e continuar o monitoramento do mês anterior nesse mês aqui, né? Ou seja, você pega a última cruzinha que o trabalhador teve lá e joga tal como estava lá aqui no dia 1 para começar a planilha do mês. Todos estavam regulares sem contato. A Maria Ciclana, ela passou para contratante confirmado porque o marido dela teve, né? E a gente terminou a planilha de junho dessa forma aqui. Ela estava regular, sem contato, e passou para contratante de confirmado. E os demais trabalhadores todos estavam regular, sem contato, e não tiveram nenhuma variação. Então, eles, tal como eles começaram, regular sem contato, eles terminaram, né? A possibilidade do regular sem contato não haver alteração é mensal, né? Se no começo do mês e no final do mês não houver nenhuma variação, vai ficar pronta a planilha dessa forma aqui. Aí fomos para julho, né? A regra é, então, pega a última cruzinha de cada trabalhador do jeito que terminou lá e joga aqui no dia 1.
Você vai só transferir uma cruzinha por trabalhador para o começo do mês. Depois, por quantas cruzinhas forem necessárias para atualizar o registro dele no mês. No caso, a Maria Ciclana, ela tinha 2 cruzinhas lá, né? No regular sem contato e no contatante confirmado. Mas a gente vai importar só a última dela lá para o início de julho aqui, né? Mas vamos lá, vamos olhar na planilha de junho. Está aqui, ó, a planilha de junho, assinalado já a última alteração por trabalhador que aconteceu. Todos estavam regular sem contato do começo ao final do mês, com exceção da Maria Ciclana, que ela começou como regular sem contato e depois ela passou para contatante confirmado. Então, a última informação que eu tenho dela aqui, que ela estava como contatante confirmado. É, então, essa cruzinha que eu vou jogar lá em julho, no dia 1, nessa categoria. Dia 1 de julho, Maria Ciclana estava como contatante de confirmado. E os demais como regular sem contato, né? Daí, ficar esperando, né, para ver se vai haver alteração. Sabe-se, entretanto, que em 14 dias o contatante suspeito, o contatante confirmado e suspeito vão variar. Enquanto que o regular sem contato, não, ele pode iniciar e terminar o mês do mesmo jeito que ele começou, né? Mas, no caso, ela voltou para regular sem contato. Mas se a gente comparar, então, a planilha de junho e a planilha de julho, ficaram iguais, né? Vamos ver de novo aí, né? Junho, Maria Ciclana estava regular sem contato e contatante confirmado. Julho, Maria Ciclana, regular sem contato e contatante de confirmado. Entretanto, quem fez a planilha de junho sabe que a Maria Ciclana estava inicialmente regular sem contato e depois ela passou para contatante de confirmado, né? Em julho, Maria Ciclana estava inicialmente como contatante confirmado, depois ela foi para regular sem contato. Só que, se no lugar da cruzinha a gente pôr o dia, veja só como vai ficar. Em junho, todos estavam regular sem contato, e a Maria Ciclana, no dia 20, ela passou para contatante de confirmado. Em julho, do mesmo jeito, né? Vamos pôr no lugar da cruzinha o dia 1 para todos. Só que a Maria Ciclana, né? O dia 1 dela, em julho, ela estava como contatante de confirmado, né? A regra é, pega lá a situação, tal como terminou o mês passado, e lança aqui para iniciar o monitoramento do mês, e se alterar alguma coisa, você ajusta. Eu fui lá na planilha de junho e vi que ela tinha entrado no dia 20. Contei 14 dias e vi que até o dia 4 ela teria, então, alguma variação, né? Dela, né? Então, a Maria Ciclana, que estava como contatante confirmado,
ou iria passar para suspeito confirmado, ou iria voltar para regular sem contato até o dia 4, né? Foi o que aconteceu, ela retornou para regular sem contato. Apesar do marido ter tido, ela não teve. Foi aí que eu fui fiscalizado, né? O fiscal falou para mim assim: olha, não fica estranho a Maria Ciclana ter o número 4 antes do número 1? Aí eu falei para ele: não, a lógica é, você vai fazer a informação por linha, né? Então, no caso, a Maria Ciclana, e depois a lógica é por ordem crescente de data. No dia 1, ela estava como contratante confirmado, e no dia 4 ela passou para regular sem contato, né? Por isso que ele me chamou para passar essas dicas para vocês aí. Bem, aí eu fui para agosto, né? Antes eu vim para julho para ver como acabou, né? A regra é, do jeito que acabou o mês anterior, você joga no dia 1 do mês da planilha que você está trabalhando, para, a partir daí, continuar atualizando. Se no mês anterior teve mais do que uma anotação, você vai pegar só a última, né? No caso aqui, a Maria Ciclano, no dia 1 ela estava com contatante de confirmado, e no dia 4 ela estava regular sem contato. Eu vou jogar lá no dia 1 do jeito que terminou aqui, né? Regular sem contato, mas no dia 1 de agosto. E a partir daí eu vou anotar lá a variação, né? Os demais, se você observar, eles estão todo regular sem contato do começo ao fim, né? Porque para o regular sem contato, você só vai informar alteração se ela acontecer, né? Se ele não tiver nenhuma variação, ele vai terminar o mês do jeito que ele começou, né? Ao contrário do contratante suspeito, contratante confirmado, suspeito, que você tem que ficar atento, porque essas categorias, você tem que ficar atento que em 14 dias vai haver uma variação, né? Daí, então, eu comecei agosto assim, né? Mas o Beltrano Dias, né? Estava como regular sem contato. O que aconteceu? Na casa dele, a mulher começou com sinais, né? E ele passou então para contratante de suspeito. Depois, ela que estava como suspeita, ela confirmou que tinha tido mesmo a Covid, né? E aí ele passou então para contratante de confirmado. Mas depois, ainda em agosto, apesar da mulher ter tido, ele não pegou, né? Então ele retornou para o trabalho irregular sem contato. Mas podemos informar melhor já com a data, né? Então, primeiro, todos que estavam no dia 1 em situação regular sem contato, né? Pois o Beltrano Dias, no dia 5, a mulher teve sinais e ele passou para contratante de suspeito. Depois, no dia 8, a mulher que tinha tido sinais confirmou a Covid e ele passou para contratante de confirmado. E apesar da mulher ter tido, no dia 22 ele retornou regular sem contato, né? Fica bem melhor, né? Com as informações precisas das datas, né? Importante só a gente não esquecer que deve se ler, então, por linha, né? No caso, Beltrano Dias, e em ordem crescente de datas.
Beltrano Dias, no dia 1 ele estava regular, né? No dia 5 ele passou para contratante de suspeito. No dia 8 ele passou para contratante de confirmado. E depois voltou no dia 22 para regular sem contato. Melhor, né? Vamos fazer o exercício agora de setembro. Só que nós vamos nos valer de outra empresa. Então, coloquei o mês, né? A outra empresa, eu vou pôr o nome do José Ciclano, que é o responsável dessa empresa que está fazendo essa atualização de registro, né? Vamos agradecer aí o José da Silva, que passou umas dicas bacanas para a gente, né? E importante é a facilidade que ele está manobrando a atualização de registro, sem problemas, né? E também ele está levantando as informações remota e presenciais também, coordenou bem isso, né? E é importante que ele está entendendo esse controle como sendo uma maneira dele auxiliar esse processo aí, ou seja, ele está tratando a empresa dele como se ela fosse uma unidade do controle da pandemia. Bacana, né? Então, o José Ciclano, o que ele fez? Ele, primeiro, a dica é passar limpo, né? Pega no final de agosto como tudo estava e coloca aqui tudo no dia 1. Então, a maioria estava regular sem contato. Então, o Zé Ciclano já pegou e falou, vou pôr primeiro os regular sem contato. E pronto, terminou, né? Aí ele foi para os contratantes de suspeito, né? No caso era o Beltrano Alencar. Aí ele falou, quando mesmo que ele passou para contratante de suspeito, aí ele deu uma olhadinha na planilha, né? Falou dia 27, né? Ele sabe que em 14 dias depois, alguma coisa vai ter, né? Alguma alteração vai ter, né? Ou ele vai voltar para regular, ou ele vai passar para contratante de confirmado, se o suspeito dele confirmar, ou ele vai passar para suspeito se ele tiver o sintoma, ou ele pode até passar para confirmado se ele tiver já o sintoma e fizer o exame e ver que está com a Covid, né? Mas, dia 10, né, que ele já tinha previsão dessa data para ter alteração, ele viu que o Beltrano Alencar voltou então para regular sem contato, né? Aí ele foi para lá na planilha de agosto e falou, vamos ver aí quem que estava como contratante confirmado, né? No caso era o Beltrano Nunes, né? Ele falou, deixa eu ver a data, né? Ele viu lá, né? Começou dia 22, então até o dia 5, que é 14 dias depois, né? Iria ter alguma variação lá. Ou ele ia voltar para o regular, ou ele ia passar para suspeito ou para confirmado, né? Dia 5, Beltrano Nunes, ufa, regular sem contato. Vamos continuar aí anotando a atualização de registro, no caso, passando final de mês, agosto, tá limpo, tudo pro dia 1 de todos aqui, né? Faltava fulano da Silva, que no dia 1 já estava confirmado, né? Vamos imaginar aí que ele já tivesse em tratamento, né? E sem ainda a previsão de retorno. Então, vamos deixar aberto ele aqui no dia 1 para se ele retornar, regular, sem contato, né? Aí a gente anota a variação. Enfim, terminamos
a atualização da planilha de agosto no dia 1 de setembro aqui. Agora vamos ficar pronto para anotar as variações. Passado a limpo, então, do dia 1º de setembro, todos do final de agosto, ficou-se, então, aguardando para reforçando, só anotar se houver variação, né? No caso, o José Fulano, no dia 15, ele teve contato com o suspeito. Repare que o contatante de suspeito está predominantemente preenchido aí com amarelo. Amarelo poderá ser afastado, né? Ou pode trabalhar, né? Mas está em vermelho. Por quê? Porque existe uma regulamentação específica que afasta o contatante de confirmado, suspeito e confirmado por 14 dias. Mas existe uma regulamentação na parte de atualização que fala que os contatantes afastados deverão ser atualizados, sem especificar se esse contatante afastado referido é o contatante suspeito ou contatante confirmado, né? Daí, então, a alternativa de, junto com outras considerações, como a da consistência do levantamento das informações, tanto da informação presencial como da informação remota, avaliar o contato e o contatado. Se o contato foi próximo e o contatado teve sinais fortes, reforça a prevenção de, mesmo ele sendo contatante de suspeito, afastá-lo para prevenir o risco de, se ele pegasse do contatado vírus, no caso do suspeito dele ter tido e ter passado para ele não entrar no local do trabalho também sem saber e propagar o vírus, né? Essa é a lógica. Então, nessa ampla consideração, resolveram, ele mesmo sendo contatado de suspeito, afastá-lo. 2 dias depois, entretanto, o contatado dele não teve sinal nenhum, né? E aí ele voltou para regular sem contato e retornou para o trabalho. Fulano Teixeira, no dia 8, ele teve contato com o suspeito. Está em amarelo, né? Então ele nem ficou afastado, né? Mas 14 dias depois, apesar dele, se o suspeito tivesse tido e tivesse passado para ele poder ter passado também para contatante de confirmado e poder também ter tido depois sinais e ter passado para suspeito, poder ainda também ter passado para confirmado, no dia 22 ele retornou regular sem contato, né? Maria Ciclana, no dia 2, ela teve contato com o confirmado, né? Vamos imaginar o marido dela aí, mas que, apesar dele ter tido, ela não teve. E 14 dias depois, ela retornou, né? E no dia 2, ela avisou e nem foi. O fulano Dias, mesma situação, contato com confirmado, mas ele pegou a Covid, né? Ficou afastado e em tratamento, né? O Beltrano Dias, no dia 11, da casa dele, avisou, passou também sinais de, por exemplo, tosse seca e falta de ar, e ficou orientado para não ir, né? Entretanto, no dia 12 ele melhorou, e no dia 13, 14, 15 ele não teve nada, né? Então, no dia 16 ele retornou, mas
não tem que ficar afastado 14 dias, mas existe uma regulamentação específica de se ficar mais que 3 dias sem ter nada e fizer o exame e não der, ele pode retornar, né? A empresa, então, promoveu o exame para ele e ele retornou. O Beltrano Ramos, da mesma forma, passou para a categoria de suspeito, né? Não foi e 14 dias depois retornou para regular sem contato. Enfim, importante que o monitoramento em si é um controle, né? Que a identificação precoce ou afastamento é uma manobra de não deixar o vírus entrar e propagar no ambiente de trabalho. Que o controle ele tem essa abordagem ampla e que a empresa pode ser trabalhada na perspectiva de ser uma unidade de controle da pandemia, né? Agora eu vou citar mais aquele fato referido do controle ser amplo, né? Ou de em função de um componente ou do monitoramento, ter-se a necessidade de reavaliar os controles e promover ajustes. Por exemplo, uma situação dessa, né, de controle, onde ocorreu 2 confirmados. Em consequência, então, desses 2 confirmados terem ocorrido em datas diferentes, no dia 2 e no dia 15, houve também 2 desinfecções aqui registradas. Fez-se 2 reavaliações de categoria de colegas contatados daqueles 2 confirmados, o fulano da Silva e o fulano Dias. Em um deles, aconteceu essa situação apresentada. Não houve um devido distanciamento social. E tendo resultado, enfim, em um confirmado e 2 contatantes deconfirmados. Está aqui a atualização de categoria registrada, né? Tendo, dentre os 2 confirmados, somente um desdobrado em 2 contatantes confirmados. O fulano Dias, né? Que no dia 15 passou para confirmado, e a Maria Ciclano e o Beltrano Alencar, que também no dia 15, em função do fulano Dias ter tido a confirmação, passaram para contatante confirmado. E no final, 4 afastamentos, 2 dos confirmados e 2 contatantes de um dos confirmados. Para encerrar, o último ping-pong. E as revelações das categorias de controle da Covid e o sigilo médico? O dever de todos de comunicar imediatamente possíveis contatos está previsto na lei do coronavírus, né? E a obrigação de compartilhar informações por órgãos da administração pública com a finalidade de evitar a propagação da Covid também está previsto na lei do coronavírus, né? Ou seja, direito público de evitar a propagação da Covid sobrepôs o sigilo médico da revelação das categorias de risco regulamentada pela própria Portaria Conjunta 20 e para
justamente a finalidade de tentar evitar a propagação do vírus, né? Enfim, a revelação de contatante suspeito, contatante confirmado, suspeito e confirmado não está infringindo o sigilo médico.